O método do fluxo de caixa descontado, ele determina o valor do negócio com base nos fluxos de caixa futuros de um negócio. E para isso eu preciso identificar alguns parâmetros. O primeiro deles é qual é o custo médio ponderado de capital. O custo médio ponderado de capital é a média ponderada entre o capital próprio e o capital de terceiros. Custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. Então a gente vai fazer essa média ponderada com base, ponderando esses dois custos de capital, com base nos montantes de capital que eu tenho, tanto de capital próprio e eu tenho de capital de terceiros. Capital próprio, investimento dos sócios, empreendedores inclusive, e capital de terceiros, dívidas de diversas naturezas que têm algum custo, né? Dívidas que são onerosas, né? Que têm algum custo, que têm alguma taxa de juros, tem algum sacrifício envolvido com relação a essas dívidas. A outro parâmetro que a gente precisa determinar é o período de projeção, que a gente vai chamar de N. Então, por quanto tempo, quantos meses ou quantos anos, ou qualquer frequência que eu estiver trabalhando, por quanto tempo eu vou fazer minhas projeções. E, além disso, também precisamos ter o fluxo de caixa livre, que em inglês é o Free Cash Flow, que a gente utiliza a sigla FCF, tá? Do Free Cash Flow. O que é o fluxo de caixa livre? É o fluxo de caixa disponível para remunerar os fornecedores, as pessoas que colocam capital disponível para a empresa, que são os investidores e os credores da empresa, aqueles que fornecem equity, né, capital, como na forma de participação acionária, e aqueles que fornecem capital na forma de dívida para a empresa. Tá? Como que eu calculo o fluxo de caixa livre? O fluxo de caixa livre, tem diversas formas de calcular, uma das formas é a partir do EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Tá? Eu vou pegar o EBIT, vou multiplicar ele por 1 menos os impostos sobre lucro, e depois que eu fizer isso, eu vou fazer alguns ajustes, como por exemplo, somar a depreciação, subtrair os investimentos em imobilizado, que é o CAPEX, que a gente chama de CAPEX, e vou também subtrair os aumentos de capital de giro líquido. Se eu pegar todas as contas de capital de giro do balanço, a variação líquida nessas contas eu também subtraio, porque também implica numa saída de caixa. Então, quando eu faço essa continha, eu vou chegar então no fluxo de caixa livre, para cada período de tempo, para cada mês, para cada semestre, para cada ano, depende da frequência com que eu estou trabalhando. E, por final, a gente também precisa determinar a taxa de crescimento desses fluxos de caixa depois do período de projeção. Então, se o nosso período de projeção, por exemplo, é 5 anos, ou seja, N, que é o número de períodos que a gente vai trabalhar, é 5 anos, depois do nosso período de projeção, eu preciso saber, a partir daquele ponto, a que taxa crescem os fluxos de caixa. Uma vez que eu tenho essas informações todas, eu vou pegar então o fluxo de caixa de cada um dos períodos, por exemplo, de cada um dos anos, e vou trazer todos eles a valor presente. Como? Dividindo por 1 mais o custo médio ponderado de capital elevado ao número de períodos. Então, se é um fluxo de caixa do período 1, eu vou dividir por 1 mais o custo médio ponderado de capital elevado a 1. Se é o fluxo de caixa do período 2, eu vou dividir por 1 mais o custo médio ponderado de capital elevado a 2. É um movimento clássico de matemática financeira para trazer a valor presente, né? Relação de equivalência entre valor futuro e valor presente. Então, eu vou trazendo cada um desses valores futuros a valor presente, descontando, utilizando essa taxa de desconto. Até que eu vou chegar no período N. Então, se o meu N é igual a 5, eu vou fazer isso com fluxo de caixa para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4 e para o ano 5. Entretanto, agora a gente vai utilizar no ano 5 a informação que a gente aprendeu com o método de desconto de dividendos. Porque no ano 5, a gente não pode assumir que a empresa, ou não deveria assumir que a empresa vai simplesmente encerrar suas operações. É importante a gente imaginar que a empresa pode continuar com as suas operações ao longo do tempo. Então, dessa forma, a gente não precisa continuar projetando o fluxo de caixa, mas a gente não precisa desconsiderar
completamente a geração de caixa futura que essa empresa vai fazer. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode considerar que no ano 5 a gente consegue vender essa empresa pelo valor que ela tem no ano 5. Então, eu estou calculando o valor da empresa hoje em função da geração de caixa dela nos próximos anos, até o meu horizonte final do meu horizonte de projeção, no período N, e também pelo valor que eu posso vender essa empresa nesse período N. Como que eu faço para determinar quanto vale a empresa no período N? A gente utilizando o método de desconto de dividendos. A gente pode agora assumir que o fluxo de caixa da empresa no ano N mais 1, ele é igual ao fluxo de caixa no período N, vezes 1 mais a taxa de crescimento do fluxo de caixa, e isso então seria o fluxo de caixa, o valor da empresa, ou melhor, o fluxo de caixa da empresa no período N mais 1, aí, que é equivalente àquele dividendos no ano 1, que a gente tinha visto no método de desconto de dividendos. Aí basta a gente pegar esse valor e dividir de novo pelo custo de capital menos a taxa de crescimento. Então, nesse caso, o custo de capital é o custo médio ponderado de capital, menos a taxa de crescimento dos fluxos de caixa. Com isso, a gente tem, então, a determinação do valor da empresa em N, que eu vou, então, plugar na equação do valor da empresa para calcular junto, quando eu estiver trazendo todos os fluxos de caixa a valor presente, eu também vou trazer esse valor de N a valor presente, independente de que momento que eu fiz essa conta lá no futuro. Algumas observações finais sobre método do fluxo de caixa descontado. A taxa de crescimento do fluxo de caixa, como eu falei, pode ser positiva, negativa ou zero. Depende da expectativa que eu tenho com relação a esse negócio no futuro, após o término do meu horizonte de projeções. É importante só levar em conta que essa taxa de crescimento não pode ser muito grande. E normalmente se utiliza como valores máximos, valores próximos do crescimento do PIB dos países. Senão, essa empresa, crescendo por um tempo determinado, ele poderia ficar maior do que o país, maior que o continente, maior do que o planeta. Então, a ideia é que a empresa não cresça de forma desordenada por tempo indeterminado. A segunda observação é que o custo médio ponderado de capital também pode ser utilizado na sua forma nominal ou real, dependendo de se as projeções são nominais ou reais. O número de períodos, o número de períodos N, ele pode ser, normalmente a gente trabalha com 5 anos, mas você pode ter uma projeção mais curta, como 3 anos, por exemplo, ou pode ter projeções mais longas, como 10, como 7, ou como 10, ou como 15, ou qualquer outro horizonte de tempo. A frequência também, você pode trabalhar com frequências diferentes da anual, mas normalmente a grande maioria dos estudos são feitas com projeções anuais. Por fim, eu queria falar sobre o método de múltiplos de empresas comparáveis. Esse é um método muito utilizado, muito simples. Algumas pessoas até gostam mais do que o método do fluxo de caixa descontado, que é um método um pouco mais robusto, e tem uma complexidade um pouco maior. Mas, na verdade, as pessoas costumam utilizar uma combinação desses métodos. Todos eles são úteis e muitas vezes você calcula o valor de uma empresa com mais de um método para buscar ver se as respostas são consistentes. O método de múltiplo de empresas comparáveis, ele busca fazer uma análise comparativa do valor de empresas das quais a gente conhece o valor, com algum parâmetro dessas empresas, alguma variável conhecida dessas empresas. E aí a gente vai buscar então empresas que são parecidas com a empresa com a qual a gente quer determinar o valor. Então, se a gente está buscando uma empresa de um segmento específico, de um setor específico, a gente vai buscar empresas parecidas com aquela. Essa questão de empresa comparável, empresa similar, ela pode e deve levar em conta o setor de atuação, o porte, o mercado que essa empresa está atuando, o segmento, o portfólio de produtos e assim por diante. Então a gente busca analisar diversas características da empresa para ver se aquela empresa é comparável com aquela, de fato comparável com aquela que eu estou interessado em estudar ou não.
E além disso, a gente vai buscar então identificar um parâmetro dessa empresa que é um bom driver, é um bom indicativo de valor. Quanto maior aquele parâmetro, mais valiosa é aquela empresa. O que pode ser esse parâmetro? Pode ser a base de clientes, pode ser o volume de vendas, pode ser a receita, pode ser o EBITDA, pode ser algum outro lucro da empresa, lucro líquido, lucro operacional, pode ser às vezes até o tamanho da equipe. Então pode ter outros parâmetros da empresa que podem ser bons indicativos de valor. Ou seja, quanto maior aquele parâmetro, mais valiosa é aquela empresa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar então e vai dividir o valor dessa empresa que a gente já conhece por esse parâmetro. Então, por exemplo, se eu pegar o valor da empresa e dividir pela receita, eu vou ver quantas vezes uma empresa vale em relação à sua receita. O que quer dizer isso? Vamos supor que uma empresa ela tem um valor de 300 milhões e as receitas dessa empresa são da ordem de 100 milhões. Então quer dizer o quê? Que o valor dela, que é 300 milhões, é 3 vezes maior do que o valor das suas receitas. Então o multiplicador para essa empresa, caso as receitas sejam uma boa referência para valor, é de 3 vezes as receitas. Se a minha empresa é comparável com aquela empresa, eu posso pegar então esse multiplicador, que é o multiplicador 3, e aplicar então nas receitas da minha empresa. Vamos supor que a minha empresa tenha receitas da ordem de 50 milhões. Então, se aquele parâmetro é válido para a minha empresa, aquela empresa que eu usei como referência comparável, eu vou multiplicar por 3 vezes as minhas receitas. Ou seja, se as minhas receitas são de 50 milhões, vezes 3 vai dar 150 milhões. Então, eu posso trabalhar com uma estimativa de que a minha empresa provavelmente vale algo na casa de 150 milhões, que é o triplo, 3 vezes a receita.